Parece que o Lula já ele não está nem ligando. O povo, ele já sabe que o povo vai fazer o que vai ter que fazer, o pessoal dele vai falar, vai votar nele mesmo, porque olha só, não há uma preocupação na linguagem em falar, por exemplo, que há uma verdade no Alexandre de Moraes. A fala é: a gente só precisa fazer uma explicação convincente. O Lula, como disse o nosso querido Consta mais de uma vez, ele sempre fala assim: eu respeito muito o Vitor, o trabalho dele é muito bacana, mas quando é o Lula nem precisa de análise. Então, nos resta apenas identificar as variações de mentira, mas não se mentiu ou não, né? Então, vamos embora. Vou pedir para a produção colocar o vídeo, então, pausado, no comecinho. O que a gente vai ver agora é o Lula falando sobre a conversa que ele teve com o Moraes, envolvendo o Mocaro, caso do Banco Master, toda a questão com a Suprema Corte. E o que chama a atenção, eu quero que os colegas e quem está assistindo veja a fala do Lula e prestem atenção no seguinte ponto: em que momento que ele usa a palavra honestidade, ou a palavra inocência, ou a palavra verdade, dando a entender que não há nada de errado com Alexandre de Moraes na relação com o Banco Master. Se a produção puder soltar o vídeo, a gente começa a nossa análise aqui então. Muito destaque para isso. Veja, eu disse com o companheiro Alexandre de Moraes, eu vou dizer para vocês exatamente o que eu disse para ele. Tá? É o seguinte: você curtiu a... Pessoal, vamos lá. Primeira grande coisa aqui, né? Não dá pra gente parar, não dá pra gente deixar avançar sem falar isso aqui. Esse gesto aqui, conhecido como gesto de oração, em linguagem corporal a gente chama de gesto do pedinte. Quando ele é feito com determinada veemência, como essa que o Lula fez, por muito tempo, de maneira repetitiva, isso geralmente está associado a uma tentativa de forçação de barra, falando português claro. Gestos espontâneos tendem a ser pontuais. Eu faço o gesto e desfaço ele. Olha, vou falar para vocês de verdade o que foi que aconteceu. Isso seria um gesto espontâneo. Quando eu fico meia hora com esse gesto segurado, olhando para você, dizendo que o que aconteceu foi isso, é como se eu estivesse implorando que você acreditasse. Então é um gesto forçado de persuasão. Vamos seguir aí, já já eu comento mais coisas. Vamos lá. Biografia histórica desse país com o julgamento do 8 de janeiro. Tá? Não permita que esse caso do Vocaro jogue fora a tua biografia. Sabe? Primeiro porque você não estava advogando no seu escritório há quase 15 anos. Porque você foi secretário da Justiça, você foi ministro do Temer, você estava fora. Sabe? Pode pausar, mas, pessoal. Aqui é interessante, né? Percebam que em momento nenhum, quando ele fala sobre a conversa com Moraes, o teor da conversa é revelar que houve uma conversa sobre honestidade, sobre inocência. Algo como, por exemplo, o companheiro Moraes, você que é honesto, você que não tem nada, né, nada de errado, não tem culpa no cartório, nessa situação, cabeça erguida, vai lá e fala a verdade. Não, qual que é a orientação do Lula? Qualquer coisa você fala que era a sua esposa que estava advogando. Rapaz, é uma coisa assim, esse tipo de estratagema verbal é chamado por Schopenhauer de terceirização da culpa. E é muito curioso que o Lula ele faz isso ad infinitum, né? Eu lembro na época da taxação, quando começaram os memes sobre o taxade, e o Lula foi fazer o primeiro comentário público, ele falou: mas eu falei pro companheiro Haddad não taxar, mas ele quer taxar. Falei para ele: Haddad, não faça isso. Então é muito curioso, que é sempre a mesma estratégia, né? É sempre repassar a culpa adiante. Mas, enfim, pode seguir aí, já eu comento mais um ponto e quero fazer uma pergunta para os colegas de bancada aqui. Pode seguir, produção. Tua mulher estava advogando? Diga textualmente, a minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz a coisa. Eu só prometo que aqui na Suprema Corte, caso da minha mulher, sabe, eu me sentirei impedido de votar, qualquer coisa. Alguma coisa que passe para a sociedade, uma firmeza, sabe, que ele tem. Que ele tem. Agora, eu também sempre tento separar o caso da Suprema Corte do Vocaro. Primeiro, nós temos que pegar a bandidagem do Vocaro. Sabe? Já ele está preso. Mas Pode ainda pausar, tem um monte de coisa a ser... Eu quero que vocês percebam o seguinte. O Lula, ele tem uma tendência a encarar as pessoas quando ele vai falar a versão de algo que aconteceu. Então, quando ele fala sobre várias outras questões, quando ele está com outras pessoas, seja em entrevista, seja num palanque, ele tende a esquadrinhar o local com os olhos. Quando ele vai contar algo que aconteceu, que alguém falou para ele numa conversa, ele tende a ficar olhando no 1 a 1. Quero perguntar para os amigos de bancada, quero perguntar para quem está assistindo hoje com a gente. Na sua opinião, o mentiroso é aquele que desvia o olhar ou é aquele que olha nos olhos? O que vocês têm a dizer, pessoal?
Até então, Vitor, que era quem desviava o olhar. Mas aqui você trouxe um ponto. O que mais? Eu vou deixar vocês falarem, eu já complemento já. Mas dá para ver. Depende, né? Tem psicopata, eu já vi, que olha no olho e fala assim. Se você vê o. Mas eu consigo ver uma pessoa mentindo, que ela olha para o lado, olha assim, fica. Dá para ver um pouco, né? Eu acho que é os dois. Perfeito. E aqui entra aquele detalhe: o Lula é um mentiroso profissional, né? Ele só fez isso a vida toda, então eu acho que ele tem uma expertise. Verdade. Isso. Como bem pontuado. Pessoal, em resumo, todo mundo obviamente acertou, né? Como a Ju bem pontuou, os dois. O Emelinho falou também que já viu a situação contrária de desviar. O Silvio trouxe o fato do Lula ser um mentiroso profissional. Então vamos lá, para sumarizar. Existe uma pesquisa bacana chamada The Eyes Don't Have It, recente, que mostra que quando eu quero mentir e convencer, tem uma tendência para eu olhar 30% mais. Obviamente não é sempre, como a Ju falou, pode ter um caso que as pessoas olham, desviam o olhar, isso acontece realmente, mas quando eu quero te convencer no 1 a 1, a tendência é que eu olhe nos seus olhos, por dois motivos. Primeiro, porque eu quebro o mito de que eu estou desviando o olhar, tem esse mito de que todo mentiroso vai desviar o olhar. E o segundo é que quando eu olho nos seus olhos, eu consigo ver se você está comprando a minha história. Ah, deixa eu ver, ele balançou a cabeça, ele concordou, então ele está comprando. Isso a gente chama de eye checking, ou facial checking, que é o mentiroso olhando para ver se a pessoa está acreditando na história. Perceba que isso é um padrão do Lula. Ele está ali falando sobre qualquer coisa, ele vai contar uma história, ele para o que ele está fazendo, olha no olho da pessoa, se projeta um pouco na direção dela e lenha. E aqui, ó, no olho dela, no 1 a 1. E como o Silvio muito bem trouxe, isso é digno de um Oscar da mentira aí, do mentiroso profissional. Ô, produção, vamos tocar esse restinho aí que tem mais coisa para comentar, para eu também não estourar o meu tempo. Vamos lá. Descoberta. O dinheiro, sabe, dos estados no BRB, sabe, envolvimento do BRB nisso, 12 bilhões que ninguém sabe de onde veio, que não presta conta, sabe? Gente, é tudo bilhão. Tudo bilhão para um lado, bilhão para o outro. Antigamente era tostão, agora é bilhão. Então, bilhão e isso não foi esclarecido e é importante. Um ponto, né? Aqui ele está falando, se a produção puder voltar cerca de 10 segundos, pode voltar e pausar, que eu já libero o play para vocês aí. Mas prestem atenção que agora, em relação ao conteúdo verbal, que também compreende parte da linguagem corporal, né, da análise não verbal. Preste atenção em relação ao conteúdo verbal, ele vai falar sobre o caso Master e sobre a relação, possível relação com Alexandre de Moraes. Vejam se ele resvala e fala sobre culpa, sobre inocência e o que ele fala em vez disso. Produção, pode soltar, por favor. Dentro do BRB nisso, 12 bilhões que ninguém sabe de onde veio, que não presta conta, sabe? Gente, é tudo bilhão. Tudo bilhão para um lado, bilhão para o outro. Antigamente era tostão, agora é bilhão. Então, bilhão e isso não foi esclarecido. E é importante dizer quem é que estava envolvido nisso. Quem é que estava envolvido nisso? Depois que resolver esse caso, aí vai discutir a questão da Suprema Corte. Sabe, eu já conversei com muitos ministros a respeito disso, ou seja, é preciso uma explicação convincente para a sociedade. Boa, perfeito. Olha só, qual que é a palavra do Lula nesse momento final? É necessária uma explicação convincente. Não, é uma explicação honesta e nem a verdade. É muito interessante, assim, a minha visão, não sei se os amigos concordam, parece que o Lula ele não está nem ligando. O povo, ele já sabe que o povo vai fazer o que vai ter que fazer, o pessoal dele vai votar nele mesmo, porque olha só, não há uma preocupação na linguagem em falar, por exemplo, que há uma verdade no Alexandre de Moraes. A fala é, a gente só precisa fazer uma explicação convincente. Cara, quando eu vejo isso, sendo estudante e professor de comunicação, isso para mim é um alarme gritante. Eu queria saber como que os colegas percebem, o que vocês percebem em relação a essa fala dele. Olha, esse olhar, e você vê que eu até queria depois, Vitor, pedir a sua análise frente ao olhar. Ele está com um olhar assim muito, quase que, não sei, atônito, né? Ou muito, não sei definir aqui muito bem. Ali é uma expressão de medo. Ele faz ela no final medo, e no né? começo. É medo. Você, pelo aumento os olhos ficam mais esbugalhados e a contração aqui na região lateral da boca. Então pode ver que ele para a mãozinha, regala o olho. É uma expressão de vou me dar mal. Essa expressão aqui é medo clássico, é a expressão clássica de medo. Juntando com tudo que a gente está vendo ele falar, aí vocês tiram por alto, né? Quem sente medo está com culpa no cartório ou está se sentindo seguro?
Eu vou deixar vocês comentarem aí, Ju, por favor, e Silvio também. Não, tá com culpa no cartório, né? É tão fácil ver. E também quando dá muita explicação. Quando alguém fala algo de mim que é mentira, eu não tenho nem saco para responder. O máximo que eu faço é vá para aquele lugar. Eu não fico, entendeu? Não tenho, porque até as coisas, olha, cada coisa tão inverossímil. É quando se começa a se explicar e tentar dar razão, é porque você está querendo provar algo que você é culpado. Muito bom. O Lula também tem uma característica, isso não é uma novidade, né? Sempre que ele está acuado, ele agride. Sempre que a fera se sente acuada, ele fica mais raivoso. Você pode ver que nessa fala que você recortou, Vitor, é impressão minha ou naquela primeira, ele dá um tapa na mesa. Ele tem essa coisa de eu vou, né? Lembra? Eu não vou descansar até ferrar o Moro, sabe? Ele tem essa coisa de... Quando ele se sente acuado, ele agride. É muito bem pontuado, Silvio. A raiva e o medo, em relação a hormônios até, em comportamentos, elas são muito próximas. Então, por exemplo, tanto raiva quanto medo secretam catecolaminas na nossa corrente sanguínea por conta da reação de luta ou fuga. Então, eu tenho algo que me paralisa, vou contar uma mentira ao vivo. Pô, eu preciso reagir, ou com a luta ou com a fuga. A luta vai levar para a emoção de raiva e a fuga vai levar para o medo. Então as duas são muito próximas. É muito comum esse switch que você bem pontuou, o cara começar com raiva e depois acuar para o medo. A fera acuada mesmo, né? Ela rosna e volta. Então é bem comum, e o que a Ju falou também é super pertinente. A pessoa que fala muito está associado muitas vezes à desonestidade, sim, porque pro mentiroso a lacuna de silêncio é muito desconfortável. Então se você pega uma pessoa, dá uma prensada nela, e ela começa a falar muito, não dando pausa para você respirar, claro, há que se ver o contexto, há que se ver outros sinais também, não pode se basear no único sinal, mas muitas vezes é uma pessoa tentando fazer você nem pensar, não dando tempo para você respirar, tentando te manipular, se ela fala muito. Então são duas observações muito boas aí, que vale a pena ressaltar. Em relação à questão de bandidagem do Vorcaro, tem aquela estratégia que a gente já comentou, que ele sempre culpa alguém. Eu queria só pedir para voltar o comecinho de novo. Eu quero ver esse tapa aqui, o Silvio falou, e também quero comentar da expressão de medo que ele faz em seguida, só para eu também desonerar o tempo dos meus colegas e seguir aqui. Se a produção puder voltar para o comecinho, vamos lá. Muito destaque para isso. Veja, eu disse com o companheiro Alexandre de Moraes, eu vou dizer para vocês exatamente o que eu disse para ele. Tá? É o seguinte. Pode pausar. Você... Eu não lembrava disso, tá? Mas é muito interessante porque esse é um comportamento clássico da desonestidade. Quando eu quero que você acredite, eu posso usar várias estratégias, uma delas é o exagero por meio da repetição verbal. Então, existe uma diferença entre eu virar e falar assim, pessoal, hoje eu estou aqui no Bradock. Perceba que a fala foi direta. Pessoal, quero que vocês entendam, vou falar para vocês exatamente onde que eu estava na quinta-feira de noite, vou falar justamente onde que a partir das 20 horas eu estava na quinta-feira de noite. Essa repetição na cabeça do mentiroso é como se ela colasse em quem está ouvindo uma verdade. Então o mentiroso tem uma tendência a repetir as palavras várias vezes, tá certo? Eu não lembrava desse sinal, no replay agora me veio, até bacana que a produção colocou, pode soltar o play mais uma vez, por favor. Curtiu a biografia histórica desse país com o julgamento do 8 de janeiro. Parou. Aí, ó, volta só alguns framezinhos para o lado para a gente ver essa expressão. Percebam como o canto dos lábios dele se estica lateralmente. É logo depois que ele fala o né. Ele fala o né, os cantos dos lábios se esticam e antes dele virar o rosto para o outro lado. Histórica desse país com o julgamento do 8 de janeiro. Tá? Não... Bom, é um pouquinho antes, mas acho que o pessoal que está em casa e os colegas conseguiram perceber. Ele fala o né e os cantos dos lábios se esticam lateralmente e voltam. Ali é a microexpressão de medo. Perceba que é tão difícil para ele sustentar o que ele vai falar agora que ele precisa fazer uma pausa, se recuperar e continuar olhando para ele e voltar para continuar falando ali, enfim, desempenhar o papel dele. Se vocês conseguirem colocar, é bacana, deixa eu ver. É logo em seguida isso. Isso, pronto, maravilha. Foi esse trechinho aí. Então a gente tem aqui sobre o Lula, né? Qual que é o nosso score? Microexpressão de medo durante praticamente toda a fala dele, uma fala de afastamento verbal, um comportamento de raiva antes de começar a falar e muita incoerência, muita incongruência, né? Para além da linguagem corporal, mas pelo próprio caso. O que acho que o povo deveria prestar atenção, colocando um pouco da opinião do especialista e tirando a parte técnica, se uma pessoa tenta te levar muito na conversa e não afirma se o que ela fez é errado ou certo, cuidado, essa pessoa provavelmente está tentando passar a lábia em você
e te manipular.